que vocês estão? Vocês já devem estar olhando aí, né? Professora, sistema nervoso de novo, professora, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo justamente a cara de vocês, ou então. Ai, meu Deus, Manuela continua com o sistema nervoso. Minha gente, calma, calma, calma. Ninguém se desespera. Quando eu comecei a trabalhar o sistema nervoso, eu falei para vocês que ele era um sistema um pouco grande e que eu iria dividir ele em algumas partes. Então, eu tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Quem quer ouvir primeiro a boa, quem quer ouvir primeiro a ruim? Eu quero a ruim. Eu também. O que é que acontece? Parte ruim. A gente acaba o sistema nervoso hoje. Hoje a gente finaliza com a última parte do sistema nervoso, tá? Hoje a gente vai fechar o ciclo sobre o sistema nervoso, sobre todo o funcionamento e toda a organização sistêmica. E qual é a notícia boa? A notícia boa é que hoje a gente termina o sistema nervoso, que eu acho que vocês já estavam super cansados. 3 semanas seguidas. Mas é como eu falei, é como eu venho trazendo para vocês e é como eu venho explicando. Ele é um sistema grande, que tem muitas informações, que tem pontos específicos que a gente precisa direcionar, que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Como eu expliquei quando eu falei uma visão geral com relação ao sistema nervoso. O que é que acontece? Ele é um sistema que ele tem uma subdivisão. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ou seja, ele tem 2 elementos dentro de um grande elemento. E aí, por conta disso, eu precisei fazer essa divisão. Por conta disso, eu precisei fazer esse parcelamento. Mas hoje a gente chega ao final. Hoje a gente vai conhecer a parte relacionada ao sistema nervoso periférico. Antes, vamos dar uma recapitulada, vamos rever, vamos entender o que a gente viu até agora. Até agora a gente trabalhou o sistema nervoso como um todo, entendeu sua função, entendeu o processo de organização sistêmica com relação ao sistema nervoso, entendemos que ele é constituído do cérebro e dos neurônios, que são as células nervosas, e que esse conjunto, que ao mesmo tempo parece tão pequeno, ele é tão grande, ele é tão mágico, e ele tem tantos papéis e tantas funções. E aí, quando a gente chegou nesse ponto, ou quando a gente chegou nesse momento de visualização, a gente chegou no segundo contraponto, que foi entender que ele precisa ser dividido justamente pelo fato de ele ser um sistema tão grande. E aí, esta divisão está relacionada ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso periférico, onde a gente consegue entender, onde a gente consegue visualizar justamente esta questão, ou a gente consegue visualizar justamente este ponto. No sistema nervoso central, que foi o que a gente trabalhou semana passada, o que foi que a gente viu? Que lá está armazenado, ou lá está concentrado o centro das informações, que lá a gente tem como se fosse o elemento central ou o ponto central das informações relacionadas a todos os impulsos, todos os estímulos, todas as ações, sejam elas voluntárias, sejam elas involuntárias, que são realizadas pelo nosso corpo. E aí a gente chega no segundo contraponto, que é o ponto de que a gente parte do sistema nervoso central e vai conhecer o sistema nervoso periférico. E aí a gente tem que entender que o sistema central, ele não vai sumir. Ele não vai deixar de ser falado ou ele não vai deixar de ser lecionado. Porque o sistema nervoso periférico depende do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele precisa receber as informações do sistema nervoso central. E aí, quando ele recebe as informações do sistema nervoso central, que ele consegue executar, que ele consegue realizar, que ele consegue fazer acontecer, ou que ele consegue fazer com que os impulsos, que os movimentos, que a voluntariedade ou a involuntariedade dos movimentos aconteçam e que estejam correlacionados. Valendo ressaltar que semana passada, uma das últimas imagens que eu joguei para vocês foi justamente o corpo humano. De um lado, o sistema nervoso central, do outro lado, o sistema nervoso periférico.
E quando eu fiz isso, eu mostrei para vocês que o central era o centro nervoso lá no cérebro e que suas ramificações nos levavam ao sistema nervoso periférico. E essas ramificações nos levando ao sistema nervoso periférico que vão fazer com que a gente vá justamente para ele. Pode jogar para mim, por favor. Sistema nervoso periférico. O nome periférico já nos diz ou nos faz relacionar com periferia. Exatamente. O sistema nervoso periférico é a periferia do nosso corpo. Ele está correlacionado aos impulsos ou aos estímulos nervosos que são enviados para laterais ou para as extremidades do nosso corpo através da nossa medula espinhal. Exatamente. A medula espinhal é que faz esse link, que faz essa ponte, que faz essa ligação. O que é que acontece? O sistema nervoso central recebe o estímulo, recebe a informação, recebe todo o processo de movimentos, de impulsos, de atos reflexos que vão ser realizados e aí ele vai começar a encaminhar para onde esses movimentos vão, como eles vão acontecer, de que forma eles vão vir a acontecer. E aí quando há esse encaminhamento, quando há esse direcionamento, quando há esta movimentação, aí a gente vai entrar justamente no contraponto do sistema nervoso periférico. Ele vai receber esses impulsos nervosos através dos 35 bilhões de neurônios. Eu já falei sobre eles, já citei eles para vocês na aula passada. Através justamente desses 35 bilhões de neurônios que vão nos trazer os movimentos, que vão nos trazer as situações, que vão nos correlacionar esses movimentos e situações. E aí o que é que acontece? Os estímulos ou os movimentos acontecem. Os atos, os impulsos, sejam eles voluntários ou sejam eles involuntários. Que também é outra coisa que a gente já viu, também é outra coisa que a gente já entendeu e também é outra coisa que a gente já direcionou. Quando a gente fala em movimentos voluntários e quando a gente fala em movimentos involuntários. Quando a gente fala em movimentos voluntários, a gente parte do pressuposto que são movimentos que a gente determina que aconteça, ou são movimentos que a gente quer que aconteça. Quando a gente fala de movimentos involuntários, são movimentos que não são determinados que aconteçam, não são estímulos que a gente não quer que aconteça, mas que eles acabam acontecendo de forma involuntária. Não é nem que a gente não quer, a gente não predetermina que eles aconteçam, eles acontecem. Eles simplesmente acontecem. Eles vêm a acontecer, eles vêm a surgir. Joga para mim o próximo, por favor. E aí aqui, mais uma vez eu trouxe para vocês o corpo humano e para poder justamente trazer essa correlação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nosso corpo, ele é recoberto de nervos. Ele é recoberto de, como a gente poderia chamar, nervos medulares, ou cadeias nervosas, ou sistêmicas nervosas, que vão por todo o nosso corpo causar todos os impulsos. Sejam eles, como eu já disse, vocês têm que sempre correlacionar. Sejam eles impulsos voluntários ou involuntários, aí a gente está o quê? Repleto de nervos que vão fazer esses impulsos, esses movimentos acontecerem. E não podemos esquecer da correlação que tem justamente com o nosso sistema sensorial. Olha, todos os nossos sistemas são interligados. E o sensorial, ele não deixa de ter essa interligação, ou ele não deixa de ter essa ligação a partir do momento que você para e observa que, por exemplo, nossos nervos táteis, ou o nosso tato, ou o nosso sentido relacionado ao tato, ele vai estar correlacionado aos nossos nervos. Todos os estímulos que a gente recebe, ou todos os estímulos que o nosso corpo recebe, são informações que vão ser enviadas para cá, para o nosso cérebro. E quando essas informações forem enviadas para o nosso cérebro, a gente cria o quê? A nossa memória tátil,
Do mesmo jeito, a gente vai criar nossa memória auditiva, nossa memória visual, nossa memória olfativa, nossa memória gustativa, tudo através dos nervos que nós temos em todas as nossas terminações ou em todas as nossas estruturas. E essa imagem, ela é a prova viva, ela é a correlação direta disso que eu estou trazendo para vocês. E mais ainda, aqui a gente tem o nosso sistema nervoso central e através daqui, ó, do nosso sistema nervoso central, os impulsos são enviados através da nossa medula e aqui, ó, as nossas ramificações nervosas. Nossas ramificações nervosas é o nosso sistema nervoso periférico ou a nossa periferia. E através aqui, ó, do nosso sistema nervoso periférico ou da nossa periferia que acontecem os movimentos, que acontecem os estímulos. Pode passar para mim? E aí eu trouxe para vocês de forma escrita justamente essa questão sensorial que eu falei para vocês, os neurônios sensoriais ou os neurônios relacionados ao nosso sistema nervoso, ao nosso sistema sensorial, que são todos os estímulos que a gente recebe, seja de forma visual, seja de forma gustativa, seja de forma tátil, e que são estímulos que vão vir ou que vão acontecer através do nosso sistema nervoso. E através do nosso sistema nervoso também, a gente vai ter o processo de criação ou de formação da nossa memória, ou do nosso processo de memorização. Pode passar. E aí aqui, ó, eu trouxe para vocês a nossa medula espinhal, para vocês entenderem os nossos nervos espinhais que estão presentes dentro da nossa coluna vertebral e que fazem todo esse processo de transmissão ou de passagem de estímulos. E todo esse processo de transmissão ou de passagem de estímulos correlacionado ao central. Não podemos esquecer do central. Mesmo aqui, a gente já tendo uma noção, ou mesmo aqui, a gente já entendendo o que a gente está falando do periférico, a gente tem que entender que o sistema nervoso central, ele é o início, ele é o processo inicial, é através dele que a gente tem aquela ligação, ou a gente tem o que a gente chama de coligação. É um sistema, ó, interligado ao outro, é um sistema unido ao outro. O sistema nervoso central é um, o sistema nervoso periférico é outro, mas ao mesmo tempo eles são um sistema único, onde o central tem o auxílio do sistema nervoso periférico para que ocorra ou para que venha acontecer as ligações. E essas ligações ou esses impulsos gerem os estímulos. Pode passar para mim. E aí eu trouxe para vocês a relação entre os movimentos voluntários. E aí eu já bati tanto nessa tecla que eu acho que nem tem nem graça mais eu bater. Mas vamos bater mais uma vez. Os movimentos voluntários são os movimentos que a gente determina que ele aconteça. São estímulos que a gente determina que aconteçam ou que a gente mesmo predetermina que venham acontecer. Junto deles, nós temos também os viscerais. O que são os movimentos viscerais, professores? São chamados de movimentos involuntários, que ocorrem internamente nos nossos órgãos. E esses movimentos involuntários justamente estão relacionados ao nosso sistema nervoso central, que vai correlacionar com o nosso sistema nervoso periférico. Pode passar. E aí aqui, ó, a questão da cadeia ou dos movimentos. E essa cadeia ou esses movimentos que estão relacionados a essas terminações nervosas ou a esses movimentos nervosos que estão atrelados a eles, que fazem todo esse conjunto de movimentos, todo esse conjunto de impulsos, todo esse conjunto de atos. Pode passar para mim de novo. E aí eu trouxe para vocês algumas relações aos movimentos voluntários e movimentos involuntários, principalmente os movimentos involuntários que a gente realiza, que a gente nem sequer parou para pensar que era dessa forma que acontecia. Porque eu tenho certeza
Certeza, certeza, certeza absoluta. Ninguém parou para pensar que o movimento involuntário poderia estar relacionado ao movimento dos nossos órgãos ou poderia estar diretamente relacionado ao funcionamento das nossas organizações sistêmicas. A gente acha que os sistemas eles não são interligados, mas eles, além de serem interligados, eles têm uma necessidade ou eles precisam que o movimento relacionado ao sistema nervoso seja executado, que ele aconteça. E quando a gente fala de sistema nervoso, a gente não pode esquecer que ele vai vir de uma informação central, e aí é o sistema nervoso central, e ele vai para uma informação ramificada, que é o sistema nervoso periférico. Pode passar. E aí aqui, ó, mais uma correlação com todos os movimentos involuntários que a gente realiza e que a gente não atrelava aos nossos órgãos, mas que, olha, todos eles estão interligados a uma cadeia nervosa, e essa interligação a uma cadeia nervosa ou essa interligação ao movimento nervoso, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser esquecido quando a gente fala de sistema nervoso periférico, porque, ó, se estende. Justamente está se estendendo ou está se movimentando de forma para que os impulsos aconteçam através desses estímulos. Passa para mim, por favor. E aí aqui, os atos reflexos. Que eu tanto já bati nessa tecla para vocês, eu trouxe ele em forma de um texto, mas que a gente já falou tanto, que a gente já discutiu tanto, que a gente já sabe de cor e salteado. São os movimentos que a gente realiza numa forma de defesa ou de um movimento rápido que a gente realiza até sem pensar, e que essa forma de defesa ou esse movimento rápido sem pensar ocorre através dos estímulos nervosos, através dos impulsos nervosos que a gente realiza, que a gente executa. Passa para mim. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, que são exemplos que fazem parte do cotidiano da gente, que a gente nem pensa ou que a gente nem associa. E quando a gente vem associar, já é bem depois, sem ter parado para pensar que isso foi um movimento rápido, um movimento involuntário que a gente realizou como uma forma de defesa. Finaliza para mim. E aí, com isso, a gente finaliza sistema nervoso. Diga. Ufa, professora, finalmente. Pois é. Com isso, a gente finaliza o sistema nervoso. Foi um sistema que a gente dividiu em 3 partes, porque a gente tinha muitas informações, como eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E tem uma liçãozinha para casa. Eu quero que vocês pesquisem doenças relacionadas ao sistema nervoso. Pesquisem, anotem, que serão cobradas por mim, pela minha pessoa, nas nossas conferências. E além de serem cobradas durante as nossas conferências, eu estou cobrando que vocês também me enviem para o e-mail em forma de trabalho ou de uma atividade avaliativa. Doenças causadas no sistema nervoso. Vou colocar aqui para ninguém esquecer. Doenças do sistema nervoso. Para ninguém esquecer, tá? Para copiar no caderno quais são as doenças, quais são as causas, quais são os sintomas, e que a gente vai discutir, que a gente vai trabalhar elas nos nossos encontros, tá? E por hoje finalizamos o sistema nervoso. Se preparem que semana que vem tem mais novidades e a gente se encontra. Eu daqui e vocês daí. Tchau, tchau!